Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, quarta-feira, 21 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Resultado de sessão para discutir vetos presidenciais só sai hoje. Senador Pedro Taques apresenta relatório preliminar de reforma do Código Penal. Veja a entrevista ao vivo com a senadora Vanessa Graziotin sobre a reunião de hoje da Comissão de Assuntos Sociais. Pessoas com deficiência devem ter prioridade na hora de receber a restituição do imposto de renda. E projeto aumenta limite de idade para que pessoa seja considerada dependente no imposto de renda. O Congresso Nacional fez ontem à noite a primeira votação para apreciar vetos presidenciais dentro do novo prazo de 30 dias para a decisão. Os vetos à lei que regulamentou a atividade dos médicos colocaram em lados opostos profissionais da área da saúde. Na Câmara, manifestantes ocuparam o Salão Verde. Frente a frente, categorias contra e a favor do ato médico, parcialmente vetado pela presidente Dilma Rousseff. Com a derrubada do veto, apenas os profissionais de medicina poderiam fazer diagnósticos, prescrever tratamentos e exercer cargos de chefia. Nós achamos legítima a regulamentação da medicina, de maneira nenhuma temos nada contra a medicina, porém nós queremos que mantenha a autonomia das outras profissões. Essa lei passou 11 anos em debates no Congresso Nacional, onde foi feito inúmeras reuniões e consensuado o texto atual. Passou por todas as profissões, não deixou de ser ouvido ninguém da área de saúde, isso foi consensuado. Isso é uma atitude arbitrária por parte do governo federal de manutenção de uma situação de disputa entre as profissões da saúde. O ministro da Saúde veio ao Congresso e defendeu os vetos ao ato médico e disse que o governo apresentou um projeto para resguardar as atribuições de outros profissionais de saúde. Do jeito que foi encaminhado o PL agora, não só ajusta essas situações, como deixa claro que o conjunto das profissões participa do diagnóstico e da prescrição naquilo que tiver nas regras já estabelecidas do SUS ou novos protocolos que podem ser construídos daqui para frente. Ao todo, são 128 vetos a 6 projetos aprovados pelo Legislativo. Agora, eles devem ser apreciados pelo plenário até 30 dias depois de editados pelo Palácio do Planalto. Depois disso, trancam a pauta de votações. Havendo a necessidade de votar LDO ou qualquer crédito, antes terá que ter um entendimento para a votação do veto que naquele instante estiver trancando a pauta. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, recebeu manifestantes e chamou todos os líderes partidários da Câmara e do Senado para tentar fechar um acordo. Senão ficaria a critério do presidente do Congresso tirar ou não os vetos que não trancam a pauta. Quando você cria um critério objetivo, que é o trancamento da pauta, ele só poderá pautar vetos que efetivamente estejam trancando a pauta da casa. Pelo acordo, o Congresso deveria analisar 4 matérias. Além do ato médico, vetos à MP 606, sobre ProUni e Pronatec, a MP 609, que desonerou a cesta básica, e ao projeto que obriga a União a compensar estados e municípios que perderam dinheiro com a desoneração do imposto sobre produtos industrializados. Os parlamentares devem deixar para setembro vetos ao projeto que acaba com a multa de 10% do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa e a matéria que torna hereditária a licença concedida a taxistas. Você apreciar um veto 30 dias depois significa um avanço, mas é preciso ter como contrapartida uma responsabilidade grande para que a apreciação desses vetos não culmine com a judicialização deles. E como o regimento do Congresso Nacional determina que a votação dos vetos seja feita em papel e não com auxílio do painel eletrônico, o resultado só será divulgado hoje, após a contagem das cédulas. O senador Pedro Taques apresentou ontem o relatório preliminar de reforma do Código Penal. A comissão criada para discutir o assunto terá entre os dias 2 e 13 de setembro para apresentar emendas. A análise final na comissão deve ocorrer em outubro. O relator ouviu mais de 300 entidades da sociedade civil e recebeu mais de 600 emendas. O relatório preliminar
aumenta o rigor na punição de crimes. A pena mínima para homicídio passa de 6 para 8 anos. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime passa de 1/6 para 1/4 da pena. Hoje, um cidadão que pratica um homicídio, ele fica 6 anos, recebe a pena de 6 anos de prisão, mas na realidade, em razão da progressão de regime em 1/6, ele fica apenas 1 ano no sistema fechado, no regime fechado. Nós mudamos isso. E isso faz com que a reação da sociedade, a resposta do Estado àquele que pratique crimes, ela seja mais razoável, mais proporcional. O texto mantém a eutanásia como homicídio e não considera crime a ortotanásia, que é a suspensão dos cuidados médicos em casos irreversíveis. O relatório ainda exclui a possibilidade de aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, o que tinha sido inserido pelos juristas. Esta previsão do abortamento nesta situação seria inconstitucional por ofender a proteção à vida no sentido global que existe na Constituição da República. A corrupção, já aprovada como crime hediondo em um projeto do Senado, foi incorporada ao texto do Código Penal. O relatório do senador Pedro Tax também torna crime a doação eleitoral ilegal, conhecida como Caixa 2, e retira do texto a sugestão de descriminalizar o plantio e porte de drogas para consumo próprio. O Brasil não tem um espaço territorial igual à Holanda, o Brasil não é o Uruguai, nós temos circunstâncias outras que nos diferem destes estados, inclusive circunstâncias geográficas. Nós fazemos fronteira seca com países produtores de substância entorpecente. Por isso, entendi neste relatório que seria melhor manter, que será melhor do que nós, que seja mantida a previsão atual da lei de drogas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Infraestrutura faz audiência pública para debater o impacto de longo prazo da qualidade universalizada da educação na economia, na infraestrutura e no bem-estar social. Depois, os senadores analisam a pauta com 4 itens. Um deles é o projeto que isenta o transporte coletivo municipal do PIS/PASEP e COFINS. O objetivo é baratear as passagens. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, um dos projetos fixa novos critérios para renegociação de dívidas com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Com o sistema atual, produtores têm sido prejudicados por causa do baixo teto do saldo devedor, dos prazos curtos e da burocracia. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, 2 projetos que tramitam em conjunto determinam que o consumidor possa pagar o boleto bancário em qualquer banco e agência, mesmo depois do vencimento. A Comissão de Assuntos Sociais está prevista para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Sociais vota nesta manhã 10 projetos. Uma das propostas que estabelece a obrigatoriedade de creches nos locais de trabalho é da senadora Vanessa Graziotin, com quem nós vamos conversar agora. Senador, esse projeto, o que ele estabelece? Na realidade, o projeto ele atualiza a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil, que prevê que as empresas devam garantir a creche para os filhos para as empresas que tenham mais de 30 mulheres, devam garantir a creche, ou diretamente ou por convênio. E quando trata de convênio, fala de LBA, fala de SESC e SESI. Eu mudo, primeiro, ampliando a abrangência, colocando no mínimo 100 trabalhadores, sem discriminar se é homem ou se é mulher, porque filho tem pai e tem mãe. A obrigação de cuidar de um filho não é só da mãe, é também do pai. Exatamente por conta disso, porque a sociedade vê como a única responsável pelo cuidado do filho, principalmente nos seus primeiros anos de vida, da mulher, é que nós sofremos muito, né? Hoje nós estamos no mercado de trabalho, mais de 40% da mão de obra é feminina no Brasil, mas ainda recebemos 30% a menos no salário. Por conta de que? Muito pela carga da maternidade que nós carregamos conosco. Entretanto, temos que entender que isso tem que ser dividido com o homem. Então, essa é uma grande mudança. A outra mudança é que eu coloco na lei até 5 anos de idade. A CLT fala apenas no período da amamentação, não é o período da amamentação, mulheres e amamentação.
E terceiro, eu mudo os convênios, eu ainda coloco a previsão dos convênios que possam ser feitos, mas inclusive convênio com o próprio poder público, não é? Porque se a obrigação é da empresa, e hoje ela já obriga, a lei já obriga a empresa que tenha no mínimo 30 mulheres, se a obrigação é da empresa e ela pode fazer convênio com o privado, por que não fazer convênio com o poder público? O projeto da senhora também estabelece que a empresa pode pagar, né, dar um recurso para que o trabalhador pague uma creche privada. Exatamente, mas que o recurso seja suficiente para pagar a creche, não é? Ou ele pode optar ou dar o recurso que seja suficiente para pagar a creche, ou faz o convênio com uma creche particular ou uma creche privada, e aí ele contribuirá muito para o poder público, Enfim, eu não estou inventando a roda, eu apenas estou atualizando o que já diz o texto da CLT. A CLT trata de mulheres, até 30 mulheres, então uma fábrica, uma empresa que tenha 30 mulheres, ela obviamente, possivelmente tenha mais de 100 trabalhadores, né? Então, eu me refiro aos dois. Uma grande empresa. Por que a grande empresa? Porque a pequena, ela tem muita dificuldade de sobrevivência, não é? E aí você ajudaria dessa forma os trabalhadores, as mulheres, né, estabelecendo uma política mais democrática, não é? Uma visão diferente no cuidado das crianças, dos filhos, e ajudaria também as empresas mesmo e o próprio governo federal, porque hoje a lei não permite o convênio com o público. E eu estou abrindo essa possibilidade, porque se ela pode conveniar com o privado e pagar para o privado, por que não conveniar com o público e dividir também essa tarefa com o poder público e ajudando o poder público, principalmente nesse momento em que está em pleno curso o programa Brasil Carinhoso. E o que vem a ser o programa Brasil Carinhoso, criado pela presidenta Dilma, visa a universalização do atendimento das nossas crianças em creches. Então, os municípios, porque inserimos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação essa obrigatoriedade do Estado para com o atendimento da educação integral, incluindo a creche. Então, o programa Brasil Carinhoso prevê a universalização do atendimento à creche. Só que até nós chegarmos à universalização vai demorar muito. Eu falava agora de fábricas, né? Eu posso dar o exemplo da minha cidade, Manaus. Manaus é uma cidade que tem mais de 700 fábricas, grandes fábricas, multinacionais na sua maioria, porque lá é um polo industrial incentivado e que há muita dificuldade das empregadas, mesmo com a lei atual, de acessar a creche. Então, e o subsídio que o patrão dá, a direção da fábrica dá para quem não consegue a vaga na creche, é insuficiente para pagar a mensalidade, não é? E nessa mesma cidade, que tem esse grande polo industrial, até o ano passado, tinha apenas 2 creches públicas, somente 2 creches públicas da prefeitura. Várias hoje estão sendo construídas com recursos do governo federal através do programa Brasil Carinhoso. Agora, para alcançar a universalização vai demorar muito. Então, a atualização da CLT é muito importante para que a gente garanta essa assistência, não às mulheres, mas às famílias no cuidado dos seus filhos. Muito obrigado, senadora. Voltamos aí no estúdio, André. Obrigado, Ronaldo. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o projeto que aumenta o limite de idade para que uma pessoa seja considerada dependente no imposto de renda. Se não houver recurso para o plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Ludmila tem 26 anos. Sem renda, ainda mora com a mãe, Dona Maria de Lourdes. Uma situação cada vez mais comum nas famílias urbanas brasileiras. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 58% dos jovens que dependem dos pais têm entre 22 e 30 anos. Hoje os jovens saem da universidade e não tem colocação de emprego. Então, o que acontece? Os pais vão abandonar? Eles têm que continuar na nossa dependência. Apesar de custear todas as despesas de Ludmila, Dona Maria não pode mais registrar a filha como dependente na declaração do imposto de renda. Ludmila está fora da faixa etária. Mas um projeto de lei no Senado pode mudar essa situação. Pela lei atual, somente filhos e enteados com até 21 anos são considerados dependentes no imposto de renda. Se estiverem estudando em estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, o limite é maior, 24 anos. Pela proposta em análise no Senado, as idades seriam ampliadas para 28 e 32 anos. E além de filhos e enteados,
estariam incluídos irmãos, netos ou bisnetos. A ampliação da faixa etária divide opiniões de tributaristas. Se levar em consideração que hoje o imposto de renda ele é 48% destinado aos municípios e compõe o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Então, caso o projeto venha a ser aprovado, há essa perda de arrecadação que será muito sentida pelos pequenos municípios. Por quê? Porque isso compõe a cesta dos impostos que fazem com que haja a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Acho que deve ser concedida essa isenção para quem, efetivamente, esteja na dependência dos seus pais, dos seus mantenedores, e ele, pelo menos, esteja estudando numa faculdade, num curso profissionalizante, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, alguma atividade que possa dar um retorno para o Estado como um todo. Pessoas com deficiência vão ter prioridade na hora de receber a restituição do imposto de renda. Esse foi outro projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é garantir alívio financeiro às pessoas com deficiência. O governo hoje arrepia cada vez que se fala em desoneração, em isenção tributária, em qualquer coisa que mexa na área fiscal. Esse é um projeto que não faz nada disso, não mexe, não altera valores, nada, apenas, e com um alcance social enorme, dá na restituição do imposto de renda pago a mais, a um ordenamento de receber primeiro as pessoas portadoras de deficiências. No lote da restituição do imposto de renda, nós haveremos de dar prioridade a essas pessoas portadoras de deficiência para receberem a sua restituição, até porque elas precisam efetivamente desses recursos para ações que possam prover melhorias na sua saúde. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda projeto que transforma as chamadas lan houses em centros de inclusão digital. Elas receberiam incentivos do governo para garantir a universalização do acesso à internet. O artigo 2 estabelece os serviços oferecidos pelas lan houses, destacando, além da locação de computadores para acesso à internet, os serviços de multipropósitos, disponibilizando programas que permitam o acesso à pesquisa e ao estudo com o objetivo de estimular o desenvolvimento educacional e cultural dos nossos cidadãos. Um novo marco legal para a contratação de serviços de engenharia também foi aprovado pelos senadores. Entre as novidades está a responsabilização de projetistas e consultores por danos decorrentes de falhas de projeto, orçamento ou parecer. O que não existe hoje, e esta responsabilidade deve existir, porque muitas vezes, o projeto que foi elaborado, ele não, no momento da sua execução, ele não tem esta relação, o que se denomina de pertinência temática. Agora, alguns querem discutir isso no bojo da comissão que trata do projeto do nova lei de licitação. Eu fui contrário a isso, porque esse projeto é muito mais abrangente, porque ele trata de RDC, ele trata do pregão e não necessariamente de processos licitatórios. O Senado lança logo mais às 11 horas uma cartilha sobre a Lei de Acesso à Informação. Resultado de parceria entre o Senado e a Universidade Federal de Minas Gerais, a cartilha orienta sobre o acesso a informações públicas, os critérios de confidencialidade e os cuidados que se deve ter com os documentos. A Lei de Acesso à Informação foi sancionada em maio de 2012. Pelo texto, órgãos e entidades dos 3 poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios devem prestar informações à população, com exceção de dados pessoais e sigilosos. O projeto de lei que isenta a FIFA do pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, durante a Copa do Mundo, foi rejeitado pela Comissão de Educação. Entre as matérias aprovadas está o projeto que altera a forma de pagamento das matrículas em todos os níveis de ensino. O projeto determina que o valor da matrícula seja diluído ao longo do ano nas mensalidades escolares. Além disso, a multa pelo cancelamento do curso não poderá ser superior a 20% do valor da inscrição. Os senadores também aprovaram um projeto que obriga as instituições públicas de ensino superior
a oferecer cursos de extensão a idosos. Considerado parte da educação superior, o curso de extensão não exige como requisito a conclusão do ensino médio, nem a aprovação em processo seletivo. Já o projeto de lei que concede isenção do ISS sobre serviços prestados pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014 foi rejeitado. Em minoria, a base do governo argumentou que a renúncia ao ISS, um imposto municipal, foi um dos compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a Copa do Mundo. Foram escolhidos 12 estados, 12 capitais. E todos esses estados, se a gente buscar os compromissos assumidos, invariavelmente assinaram os cadernos de encargos com as obrigações que foram estabelecidas pela FIFA, que não são específicas para o Brasil, são para todos os países onde acontecem os Jogos da Copa. Isso é imposição da União. A União impõe aos municípios que eles, os municípios, renunciem uma receita sua. Os municípios que vão estar como sede da Copa do Mundo renunciem à sua receita do imposto sobre serviço em nome de uma entidade internacional reconhecidamente corrupta. Embora essa comissão não seja a Comissão de Constituição e Justiça, nós não podemos ignorar que esse projeto vem com vícios de inconstitucionalidade. Deveria tratar, neste caso de isenção de tributos, de forma ampla, e não apenas no caso concreto específico, como faz em relação a toda a poderosa FIFA. O ISS é um imposto municipal, o governo não participa nele. Eu não vi nenhuma assinatura dos municípios, então, com muita razão, aqui foi rejeitado. Agora, o governo sempre tem maioria nas comissões, mas nós vamos fazer um contraponto assim que ela for para a Comissão de Assuntos Econômicos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 614 de 2013, que permite às fundações de apoio à pesquisa a celebração de contratos e convênios com entidades privadas para auxiliar em projetos de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas universidades e instituições científicas. Hoje, isso só é permitido a entidades públicas. Uma mudança feita no texto impede o sistema de controle interno do Poder Executivo de ter acesso a documentos e informações sobre recursos privados obtidos pelas fundações de apoio no âmbito de projetos gerenciados por elas. A matéria será examinada agora pelo Senado. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo à nossa programação.